Olá, boa noite. Começa agora o ND, que hoje vai falar sobre eleições 2020. Entenda as mudanças por conta da Covid-19. E sobre esse assunto, eu converso hoje com o Dr. Joel Mandelli, juiz da 118ª Zona Eleitoral de Santos. Tudo bem, Dr. Joel? Seja muito bem-vindo ao ND. Como vai? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Parabéns para vocês e cumprimentos aí a todos os telespectadores da TVB. Muito obrigada, doutor. Vamos falar então sobre esse novo cenário que está se formando por conta da Covid-19 e que acaba interferindo em todo o processo eleitoral. O TSE divulgou já quantos locais vão ser montados no Brasil, quantos estão aqui na nossa região? Como é que está esse cenário para esse ano? Olha, em todo o Brasil acho que já está divulgado, porque já estão definidos, né? Eu confesso, eu não sei, mas talvez no site do próprio TSE a gente possa levantar isso, né? Aqui em Santos nós teremos cerca de 115 locais de votação, tá? Isso distribuído pelas três zonas eleitorais aqui de Santos, a 118, a 272 e a 273. Esses números, doutor Joel, mudaram por conta da pandemia ou eles obedecem o mesmo mecanismo dos anos anteriores? Não, mesmo mecanismo dos anos anteriores. Aí nós estamos falando só dos locais de votação, né? Sim. Cada local de votação comporta lá várias sessões, né? Houve umas poucas adaptações das sessões, né? Mas não necessariamente por conta da pandemia, não. Vamos entender então o que mudou em relação à higienização dos locais. Haverá álcool em gel na entrada? Como é que vai funcionar essa questão, doutor Joel? Olha, o Tribunal Superior Eleitoral ele está procurando se cercar de todas as cautelas possíveis para garantir a máxima segurança, não só aos trabalhadores da Justiça Eleitoral, né, os mesários, o presidente, secretários, auxiliares, como também ao próprio eleitor. Então, eu vou elencar aqui algumas medidas que já foram tomadas, que já foram adotadas. Nós teremos, nos locais de votação, sinalização no chão, indicando, inclusive, distanciamento para que os eleitores, de forma segura, né, possam comparecer e votar. O uso de máscara para o eleitor é obrigatório, né? Aliás, não é só para o eleitor, né? Hoje nós sabemos que o uso de máscara é obrigatório em todo ambiente público, né? Haverá, sim, o álcool em gel em cada local de votação, em cada sessão. O eleitor deve higienizar as mãos antes e depois de votar, também evitando qualquer risco, né? O eleitor deve ter o seu documento à mão, né? Documento de identidade, documento que comprove que é ele mesmo o eleitor que consta lá do caderno, né? Mas esse documento não será entregue, não será manuseado pelos mesários, ele será exibido, né? Havendo qualquer dúvida, pode até ser que tenha que ser visualizado o próprio eleitor, tenha que retirar a máscara, né? Mas a ideia é não ter contato pessoal ou contato físico nenhum entre mesários e os outros participantes ali da sessão e o próprio eleitor. Mas aí, doutor Joel, se caso a pessoa não consiga visualizar o título de eleitor de quem está votando, como é que vai ser feito esse procedimento? Ele entrega, o título fica nesse distanciamento de 1,5 metro? Não. O distanciamento de 1,5 metro é na fila, né? Ok. Ele vai entrar na sessão de votação, vai ter a mesa ali, né? O que eu quis dizer é que ele não vai passar a entregar o documento dele. Não precisa ser só o título eleitor, né? Pode ser também uma carteira profissional, pode ser vários outros documentos ali que permitam a identificação. Mas ele não vai entregar isso ao mesário, ele vai exibir ao mesário, né? Ok. Se o mesário tiver alguma dúvida, aí sim ele pode até pedir outro documento ou que ele baixe a máscara para melhor identificá-lo, né? Mas não haverá contato físico nenhum entre mesário e eleitor, né? Agora, a assinatura, desculpa, doutor, mas só a assinatura que é feita, a caneta, o eleitor deve levar ou vai ter uma caneta disponível higienizada? Então, haverá caneta lá, é óbvio, né? Mas vamos tentar higienizar essa caneta, né? Essas canetas. Mas se o eleitor puder levar a sua própria caneta, é um risco a menos, né? Porque ele é obrigado a assinar o livro lá, o caderno de votação, né? Então, se ele puder levar a sua própria caneta, é uma recomendação que nós fazemos, aumenta a segurança aí no momento, no instante ali de votar, né?
Em resumo, são essas. Os nossos mesários estão sendo treinados à distância também. Tá uma campanha, felizmente com resultados, para que as pessoas venham trabalhar com a Justiça Eleitoral, né? Também estamos garantindo a eles o uso de máscara, o uso de protetor e álcool em gel. Em suma, os protocolos médicos estão sendo recomendados aí para qualquer manifestação pública, vamos chamar assim, né? Para qualquer indivíduo que vai numa feira, que vai no mercado, né? Então, lá também ele terá até mais segurança do que em outros locais. O senhor falou do distanciamento de 1,5 metro. Dentro da sessão, quantas pessoas são permitidas? Obedece o mesmo critério das eleições anteriores ou existe um número menor? Não, é o mesmo critério. É uma pessoa por vez, né? Dentro da sessão eleitoral. Okay. Ali nós já teremos o mesário, já teremos o presidente, o secretário, talvez alguns fiscais, talvez algum delegado, né? Mas eleitor mesmo vai ser um por vez. Doutor Joel, não entra na sessão quem não estiver de máscara, é isso? Ou seja, só pode votar com máscara? Não entra na sessão, tá? Na verdade, nós vamos tentar até evitar que entre dentro do local de votação sem máscara, tá? Vamos buscar o apoio aí da Guarda Civil, da Polícia Militar, se necessário da Polícia Civil, para que a pessoa sem máscara não ingresse nem mesmo no local de votação. Segurança de todos, né? Claro. Justificativas de voto acontece de alguma forma diferente esse ano? Nós não teremos nos locais de votação aquele balcão lá que servia para justificação. Também questões de segurança, né? Então, o eleitor que for justificar o seu voto deve entrar no site lá do TSE e fazer isso através do seu celular, através do computador, fazer a justificativa da ausência, né? O eleitor que está fora de seu domicílio eleitoral, fique bem claro, né? Ok. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre as mudanças nas eleições 2020 por conta da Covid-19. Olá, hoje eu tenho uma novidade para você. A nova loja TIM chegou no Shopping Litoral Plaza e está com ofertas especiais e descontos imperdíveis. No TIM Controle, os aparelhos da nova linha K da LG estão saindo a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros. E você ainda tem muita internet com Facebook, Instagram e WhatsApp. Dá para acreditar? Aproveite os aparelhos da nova linha K da LG a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros. Descubra seu jeito favorito de usar 4 câmeras e compartilhe nas redes sociais. A nova loja TIM Litoral Plaza está funcionando do meio-dia às 8 da noite, seguindo as orientações de prevenção à Covid-19. Vem ser TIM Controle! Não deixe de visitar a nova loja da TIM no Shopping Litoral Plaza. Saiba mais em www.tim.com.br. ND está de volta. Nosso assunto de hoje é eleições 2020. Quais as mudanças que podem acontecer por conta da Covid-19? Esse é o nosso tema que está sendo discutido com o Dr. Joel Mandelli, juiz da 118ª Zona Eleitoral de Santos. Doutor Joel, falando um pouquinho sobre a campanha dos mesários, também é um momento que a gente tem campanha de mesários voluntários, né? Quanto essa medida é importante, já que tem muita gente desistindo de servir o país por conta da pandemia? De fato, nós estávamos temerosos aí e tivemos muitas desistências por conta dos grupos de risco, né? Muitos mesários não participarão dessas eleições. Mas, felizmente, nós começamos a chamar novos eleitores, novos cidadãos, e esse chamado deu resultado, as pessoas estão comparecendo, vão contribuir. Lembrando que é uma contribuição para a democracia, né? É um ato de cidadania. E, felizmente, nós estamos obtendo êxito e não creio que tenhamos qualquer dificuldade aí com a convocação dos mesários. Doutor Joel, em algum momento se pensou em tornar as eleições desse ano, pelo menos, facultativas? Será que a gente não perdeu essa janela aí de possibilidade? Quando a gente fala da obrigatoriedade do voto no Brasil, parece que é uma coisa que não flui, né?
Olha, em função da pandemia, eu creio, eu, pelo menos não me lembro de ter visto qualquer debate sobre a questão de tornar o voto facultativo, né? Essa discussão é recorrente, ela sempre aparece, sempre... Mas, por enquanto, nós temos na Constituição a obrigatoriedade, né? Mas esse ano Então, seria uma oportunidade, né? Já que a gente está poderia ser falando de pandemia, dessa situação tão isso. difícil, né? Muitas pessoas tendo que se arriscar para votar. Será que essa não seria uma grande oportunidade? Poderia ser sim. Mas o legislador optou simplesmente por adiar as eleições, né? E vamos cumprir, não há problema nenhum, né? Eu só lembraria que o voto pode ser facultativo, né? Mas acima de tudo é um direito do cidadão, né? Nós temos tantos problemas nesse país para resolver que se as pessoas ficarem alheias a isso, não sei se nós seremos capazes de sair dessa situação difícil, né? Em vários setores, na educação, na saúde, na segurança e assim por diante, né? Então, acho que nós devemos encarar o voto, acima de tudo, como um direito, né? Mas quando a gente fala também numa multa, né, para quem não vota, acho que em torno de R$ 3, a gente não pensa, de repente, se não é realmente um voto facultativo, né? Porque R$ 3, você paga R$ 3 e não sai de casa. Mas eu concordo que é muito pequena e talvez na prática até tenha colocado já como facultativo, né? Mas tem outras consequências, né? A ausência do voto deixa a pessoa em situação irregular, se ela for prestar um concurso público, se ela for tirar um documento, for tirar um passaporte, né? Tem outras consequências além da multa, né? Então as pessoas, eu acho que no geral deviam fazer um esforço, sim, para participar desse processo, que vai definir aqueles que vão organizar a nossa vida, que vão, pelo menos, a nossa vida em sociedade, né? Então, nos preparar para participarmos, sim, e votarmos, exercer esse direito fundamental que é o voto, né? Vamos entender então um pouquinho, doutor Joel, como é que está funcionando a lei eleitoral esse ano. Conforme a lei eleitoral, o prazo para definição das chapas já acabou? Já acabou, né? Esse foi até dia 16, ontem, né? Para que os partidos realizassem as suas convenções. Agora, eles têm todo um processo complexo, relativamente complexo, porque os dados são todos enviados pela internet ao cartório eleitoral, né? E depois isso vai ser encaminhado para o TSE, para o TRE, né? Já com pedido de registro propriamente dos candidatos, tá? Isso vai ainda até o fim do mês, dia 26 ou 29, algo assim, né? De setembro. Receber esses registros processados, isso tem um procedimento que é publicado um edital, nós podemos ter impugnações de um ou outro candidato, esse não pode, esse tem um problema qualquer, tem uma condenação, mas a previsão é que até o dia 26 de outubro, se eu não estou enganado, aí já estarão julgados todos os recursos e nós já teremos os candidatos em definitivo. Mas a campanha propriamente pode ter início a partir depois do registro, né? Então eu diria talvez 27 ou 29 de setembro, não me foge a data exata agora. Mas é esse mês mesmo, no final do mês, podem já ter início as campanhas eleitorais. A gente já vai começar a ser bombardeado, então, por tantas propagandas eleitorais, com certeza. E é importante também, porque a gente reclama muito, o senhor mencionou um fato muito importante, a gente está vivendo um momento inusitado, né? A questão da saúde, da educação, da economia. Eu acho que é extremamente corajoso quem está se colocando à disposição de governar uma cidade nesse momento. Tem que ser extremamente corajoso, porque vai pegar uma bucha em 2021, com certeza. E é um momento que as pessoas precisam participar. Nesse momento, isso que o senhor falou é extremamente importante. As pessoas precisam votar, precisam entender como é que funciona essa dinâmica para a gente acertar dessa vez no voto, não sentar no sofá e ficar lamentando e reclamando, né, doutor Joel? Posso só fazer uma ilustração só, claro. né? Nas eleições passadas, com o senhor presidente da República, né, nós tivemos cerca de 20% de abstenções, de pessoas que não foram votar, né? E tivemos mais 10% entre votos nulos e brancos, tá? Então, cerca de 30% dos eleitores aptos a votar não manifestaram a sua vontade política. Isso é quase o número de votos obtidos pelos dois candidatos que disputaram o segundo turno, né? Que a diferença não foi tão expressiva assim, né?
Então, se as pessoas não tomarem consciência de que esse é um dos principais, não é o único momento de participação, é óbvio, né? Mas é um dos momentos principais. As coisas não estão bem, nós estamos cheios de problemas, como você mesmo disse, né? E nós temos que, de repente, receber esse bombardeamento de propostas, analisar, discutir e pensar, refletir sobre isso e escolher aquele que melhor pode resolver esses vários problemas, né? Nunca foi nenhum momento de se vender voto, né? Apesar da gente continuar vendo isso corriqueiramente, as pessoas vendendo o seu voto por, às vezes, uma cesta básica. Esse momento que a gente está vivendo é um momento ainda mais propício para isso acontecer, por conta da situação econômica que a gente está, mas também é um dos momentos mais importantes da gente ter um voto consciente, né, doutor? Por isso a gente está discutindo isso, trazendo aos nossos telespectadores esse tipo de assunto, para a gente trazer essa discussão sempre à tona, entender não só quem são os nossos possíveis governantes, mas as propostas e o que cada proposta pode interferir na vida das pessoas. Por isso que a gente fala que é um momento de muita conscientização, né, doutor Joel? Exato, exato. Subscrevo integralmente. O TSE, ele sempre procurou, e acho agora mais do que nunca, né, desenvolver uma série de ações tendentes aí a incentivar as pessoas a que compareçam, a que exerçam o seu direito, a que votem, né? E esse ano não vai ser diferente também, mesmo com a pandemia. Eu acho que já teve início uma campanha publicitária grande, né? Convocando as pessoas, incentivando as pessoas, os eleitores, né, para que compareçam, para que não tenham receio. As medidas de segurança estão sendo tomadas, mas nós precisamos efetivamente de participação. Quanto maior, melhor. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre eleições 2020. Não sai daí, é rapidinho. Eu volto já já. Estamos de volta hoje falando sobre eleições 2020, o que está mudando por conta da Covid-19. Sobre esse assunto a gente conversa com o Dr. Joel Mandelli, juiz da 118ª Zona Eleitoral de Santos. Dr. Joel, a gente teve algumas convenções partidárias, o que elas definem exatamente nesse momento? Definem quais são os candidatos do partido, né? Candidato a prefeito, a vice-prefeito, a vereador. Se o partido vai se coligar, se não vai se coligar, né? Lembrando que as coligações agora são só nas eleições majoritárias, né? É só para prefeito. Nas eleições para vereador não há coligação, não há possibilidade de coligação. E essas convenções também já tratam de identificar, de ver os requisitos, os dados desses aprovados, e tudo isso é transmitido para a Justiça Eleitoral. São muitas regras, né, doutor Joel, que incluem esse período. Até o dia da votação, então, o que os candidatos podem e não podem fazer? Não, por enquanto, encerrada essa fase das convenções, na verdade, a única coisa que eles podem fazer é dizer que foram indicados pelos respectivos partidos, né, para disputar a eleição a prefeito, vice-prefeito e vereador, né? Por enquanto, nada, né? A partir do registro, que finda, como eu falei, no final do mês, 26 ou 29 ou 28 de setembro, né? Aí sim já pode ter início algumas atividades, né? Já atividade de propaganda política propriamente, né? Já tem início, já pode ter início. Né? Ou seja, a partir do dia 29 de setembro ele pode pedir voto? Ele já pode iniciar, pode. Os candidatos já podem, né? Falando sobre um assunto bem polêmico, após a escolha dos candidatos, já pode se falar em declaração de doações recebidas? Como é que fica essa questão aí do dinheiro da campanha? Pode. Ele já pode começar a receber dinheiro do fundo de campanha, né? Os candidatos já podem começar a receber, já pode receber doações, já pode efetuar gastos. Okay. Tem que abrir a conta, tem que tirar o CNPJ, né? Todo candidato é obrigado a isso, né? Para que haja depois a prestação de contas. Bom, doutor Joel, tem uma série ainda de questões relacionadas a eleições 2020. Eu vou deixar o convite aberto para o senhor voltar aqui para o UND numa próxima vez para a gente continuar esse bate-papo. Nesse momento eu gostaria de agradecer o senhor e pedir para que o senhor mais uma vez fale com os nossos telespectadores sobre a segurança, então, do local de votação. Obrigado, Roberto. Olha, talvez a mensagem final, a mensagem principal, né,
que a Justiça Eleitoral tem que passar para a população, para os eleitores, né? Vá e exerça o seu direito, reflita sobre isso, não se deixe vender por uma régua, por uma camiseta ou coisa do tipo, né? Tente, dentro do possível, analisar as propostas, as críticas dos candidatos. Procure escolher aquele candidato que possa, de fato, contribuir para resolver alguns desses graves problemas que o país atravessa. Não adianta nós ficarmos alheios a esse processo e depois só criticando esse ou aquele que foi eleito, tá? Isso compete a nós e o momento é agora. Okay. Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, respeitando aí, como eu disse, os protocolos, para que a votação ocorra com a maior segurança possível. Ok, doutor Joel, muito obrigada pelas suas informações. O ND fica por aqui, a gente se vê. Até mais.